Palmeiras 3, São Paulo 1, um jogo que mostra grande deficiência de um lado, sem porém mostrar grandes virtudes do outro. E pro vídeo, como sempre, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, comentem pra gente poder conversar, se tornem membros se quiserem contribuir um pouco mais com o canal, mas fiquem à vontade. Lembro vocês também que a gente tem o podcast do Sai Jogando, toda terça-feira temos lives, geralmente às 8, dependendo dos jogos do dia. Vou deixar aqui como colaboração nesse vídeo para vocês lembrarem do Sai Jogando. Então, se vocês gostam de futebol brasileiro para além de Palmeiras, se inscrevam no Sai Jogando. Mas se você gosta só de Palmeiras, fique aqui que é o seu lugar. E a gente vai falar aqui só de Palmeiras, então também ative o sininho, porque não vai ter vídeo que você não vai se interessar se você gosta de Palmeiras e gosta do meu conteúdo. Quero, além dos recados iniciais, quero fazer um pedido para vocês hoje. Eu tenho dificuldade para assistir os jogos por conta de não estar no Brasil. Então, se alguém conhecer um bom VPN que sobrepasse a segurança dos streamings que bloqueiam o VPN e puderem me dar uma dica aí nos comentários, eu vou agradecer muito. Estou conseguindo ver os jogos, mas sempre com dificuldade, com atraso, enfim. Se alguém tiver alguma dica e puder me ajudar, eu vou ficar muito agradecido. Vamos então para a análise do jogo, Bom, Palmeiras enfrenta um São Paulo que hoje entre os times paulistas da primeira divisão é de longe o mais deficiente, muito mais do que Mirassol e Bragantino, mais do que Santos, que eu acho que também está atrás do Mirassol, talvez no mesmo nível do Bragantino, e não se compara ao Corinthians, muito menos ao Palmeiras, principalmente em termos de elenco, São Paulo hoje é um time na sua maior crise institucional da sua história, no pior momento da sua história, iniciando aquele que deve ser, muito provavelmente, o pior ano da sua história também dentro de campo, não só fora de campo. Então, um rival na sua maior crise dentro e fora das quatro linhas, Então, isso é importante entender para que a nossa análise, num jogo que tem 2 golaços, um certo domínio no segundo tempo, ela não seja emocionada demais, Eu sempre prego cautela aqui nas grandes vitórias e também nas grandes derrotas, tirando quando a gente perde de 4-0 do Novo Horizontino, porque aí é a coisa muito complicada, ou quando você perde fazendo aquilo que é sabido que vai dar errado, De todo modo, é necessário ter cautela, tanto para cima quanto para baixo, ainda mais nesse momento da temporada, encarando times como o que é hoje o São Paulo. É um clássico, é óbvio, isso entra em campo, isso é diferente. É muito gratificante ganhar do São Paulo, acho nada mais gratificante do que ganhar do São Paulo, e nada mais gostoso do que ver o São Paulo, se dar mal e tá correndo risco de rebaixamento no Paulista, Isso mostra a força da rivalidade entre os times que de fato entra em campo, mas é preciso entender que hoje o São Paulo é um time, talvez, que ofereça menos dificuldades do que uma Portuguesa, que nos ofereceu uma dificuldade bem razoável no primeiro jogo. Não por acaso, a gente venceu 3 jogos de 1-0, perdemos um de 4-0 e hoje ganhamos de 3-1 num clássico, Então não é por acaso que isso aconteceu num clássico, não é coincidência, não é que houve uma melhora exagerada do time do Palmeiras de um jogo para o outro, é que realmente o São Paulo hoje é um time extremamente fraco, talvez até abaixo do Novo Horizontino, Talvez, enfim, Então é preciso pontuar essa questão. Vamos então para o jogo, como foi em si. Primeiro tempo, acho bastante fraco, um jogo muito, muito ruim por parte do Palmeiras, mas também por parte do São Paulo, com alguns destaques negativos bem relevantes e até preocupantes, Algumas coisas para mim não são aceitáveis. É começo de temporada. Tudo bem, não importa que seja começo de temporada. Um time com 6 anos de trabalho contínuo de um técnico, sem grandes mudanças de um ano para o outro, ou de 2 anos para cá em relação à sua linha defensiva, Gomes, Murilo e Piquerez são os jogadores, são 3 de 5 da linha defensiva, continuam os mesmos. Não é aceitável que um time com tamanho trabalho, com poucas mudanças, sofra tanto em jogadas aéreas defensivas. Isso escancara a falta de um trabalho
diligente sobre esse aspecto defensivo, né? Não existe um time treinado, com um trabalho longo, com um problema crônico tão relevante, né? É difícil de pensar num time né, tão conciso em relação ao trabalho com tantos problemas crônicos no mesmo sistema. Palmeiras, como eu falo já desde 2023, sofre absolutamente com bolas de fora da área, com essa marcação na frente da área, e passou a sofrer nos últimos 2 anos, ao menos desde 2024 para cá, de forma crônica com a bola aérea defensiva. Isso se intensifica com a entrada do Carlos Miguel no gol, porque ele tem ao menos duas deficiências relevantes que precisam ser tratadas, né? E ele é jovem, ele tem tudo para melhorar quanto a isso, mas ele tem ao menos duas deficiências relevantes. Uma delas é a saída de bola na bola aérea, né? Como ele sai do gol na bola aérea. Ele, um goleiro de mais de 2 metros de altura, incapaz de dominar a pequena área, algo que é também inaceitável e precisa rapidamente ser desenvolvido se ele quer de fato ser um jogador de outro nível técnico, coisa que ele é absolutamente capaz. Vocês sabem que eu gosto muito do Carlos Miguel, acho um goleiro de grande potencial. O Vasco, colaborador aqui do canal, um grande amigo, ele não concorda, ele não gosta muito do Carlos Miguel, então eu sei que tem discussões sobre isso, eu gosto muito, acho que ele tem muita capacidade, mas precisa melhorar isso, principalmente, né, e ainda que o Everton não fosse um grande, não fosse uma valência especial dele, essa saída do gol, ele fazia isso melhor e com mais confiança do que o Carlos Miguel, principalmente no auge, em que ele não tinha uma deficiência muito clara em nenhum aspecto, né? Então é um ponto de atenção, se intensifica com a entrada do Carlos Miguel, e desde que chegou a acontecer de forma crônica, nunca melhorou em nada, ao contrário, só piora o sistema aéreo defensivo do Palmeiras. E se o São Paulo fosse um time um pouquinho mais relevante tecnicamente, era possível que a gente tivesse saído do primeiro tempo já com o jogo perdido, porque o São Paulo teve ao menos, além do gol feito, né, numa falha absoluta da zaga, mas também uma falha do Carlos Miguel, não coloco a culpa nele, porque quando a falha inteira falha, né, quando a zaga inteira falha, e você tem um arremate livre dentro da grande área, por mais que tenha havido a falha do goleiro, é difícil você colocar na conta dele, porque você o coloca numa situação extremamente complicada, em que tudo está a favor do jogador que está com a bola, né, e não do goleiro. É como num pênalti, é difícil falhar num pênalti, né? De todo modo, se o São Paulo tivesse feito as bolas que teve, né, as bolas aéreas, oportunidades advindas de bolas aéreas, o São Paulo provavelmente teria feito mais 3 gols, né, além do que fez, que também foi um erro de bola aérea. Contudo, mais uma vez, estávamos jogando com um time tecnicamente muito inferior do que o Palmeiras, mas assim, acho que é a diferença de um time de primeira divisão e um time de segunda divisão. Tem Marcos Antônio, tem aqui e ali bons jogadores, mas né, Rafael não é um jogador de segunda divisão, Marcos Antônio não é um jogador de segunda divisão, mas boa parte do elenco do São Paulo poderia tranquilamente ser um time mantido para uma segunda divisão, que eu espero que aconteça ao final desse ano para o tricolor paulista, né? Então é preocupante, né? Ainda que a gente no primeiro tempo tenha virado o jogo e fechado com 3-1, que é um placar relevante, né, dentro de um clássico, é preocupante o nível de deficiência do Palmeiras defensivamente. E eu aponto muito para isso, né? Eu foco nas deficiências, mesmo no jogo que a gente ganhou e ganhou bem, porque contra times fracos, tecnicamente, taticamente, seja lá como for, ou quando são fracos das duas formas, o que mais traz de conteúdo para uma análise racional sobre o jogo é justamente aquilo que a gente apresenta de deficiência. Porque o que a gente apresenta de deficiência contra um time fraco, tecnicamente, taticamente, essa deficiência apresentada nesse cenário, ela tende a se piorar, assim, exponencialmente quando a gente pega um time organizado e tecnicamente bom, como o Flamengo, como um Cruzeiro, ou até mesmo como um Corinthians. Então, quando a gente vê explicitamente os erros acontecendo contra times fracos, e hoje a gente nem poderia falar que é um jogo com falta de atenção, um jogo de começo de temporada, porque é um clássico que foi preparado, enfim, né, isso não cabe para esse jogo. Então, um jogo em que você tem atenção, você tem foco, você tem vontade de ganhar, e você joga com um time extremamente fraco nesse sentido, e mesmo assim essas falhas se apresentam de forma explícita
Isso é muito preocupante. Bom, para além disso, o que a gente pode falar? O primeiro tempo, mais uma vez, o Palmeiras jogando muito em transição, dependendo do outro time estar disposto a jogar com a bola para você poder jogar em transição, jogar em contra-ataque, mesmo depois de você tomar o primeiro gol. De todo modo, o São Paulo oferece de forma, ao meu ver, bastante ingênua as oportunidades que o Palmeiras exige, continua jogando, oferecendo, né, essa pressão alta do Palmeiras, trocando bola na frente da área, como sai o primeiro gol do Palmeiras, é uma bola roubada, o Maurício finaliza muito bem de direita no canto do Rafael que homenageou, né, nesse gol o Everton, né, com um ótimo pulo lento e um bracinho curto no canto do gol. Mas o São Paulo continua oferecendo, mesmo após tomar o primeiro gol, aquilo que o Palmeiras exigia, né? Essa troca de passe que te oferece uma pressão alta e uma jogada, um futebol com bola mais no pé, com mais domínio pelo meio de campo, que oferece a transição ofensiva do Palmeiras. Coisa que fez muito bem, é bem verdade. E chegou ao segundo gol e depois ao terceiro. Principalmente numa partida extremamente interessante do Flaco Lopes, né, com uma assistência e um gol. Kelvin fez o outro gol, mas também um jogo que marca, principalmente no final do primeiro tempo e começo do segundo tempo, a necessidade, né, do Palmeiras deixar um pouco o jogo de transição e colocar a bola no chão e dominar com posse de bola os seus adversários. Porque o que fica muito claro no jogo de hoje, mais uma vez, principalmente no primeiro tempo, é que o Palmeiras, com esse elenco, tem duas opções. Ou fracassar de forma fenomenal por tentar impor uma ideia de jogo que não é condizente com os jogadores que o próprio treinador indicou e concordou em contratar, ou seja, Andréas, Marlon Freitas e outros jogadores de associação, Flaco Lopes, né, jogando em transição, Felipe Anderson, ou então o Palmeiras entende que é necessário mudar a forma de jogo para que se encaixem os jogadores que hoje fazem parte do elenco, ou seja, um jogo associativo de posse de bola que pode conter transição rápida, mas não pode depender apenas disso, porque depender de transição rápida implica também muitas vezes em baixar a linha e aceitar ser atacado. Não é possível ser atacado quando a sua linha defensiva tem Fuchs e Kelvin e quando o seu 5 é o Marlon Freitas. Se o time é um pouquinho mais forte, o Palmeiras não sairia vitorioso do jogo de hoje, muito pelo primeiro tempo, porque ao abaixar as linhas com esse time, né, ao tentar fazer as armadilhas para jogar em transição com esse tipo de jogador, que são bons jogadores, mas com as suas características, o Palmeiras tranquilamente vai ser pego de calças curtas diante de times mais fortes. Então, isso me parece bastante claro. Ao colocar a bola no chão, Marlon Freitas e Andréas simplesmente dominam o jogo com passes médios e longos, até porque não há associação, então você tem essa dificuldade de achar passes curtos, mais progressivos, e eles, com a qualidade que têm, dominam esse meio de campo, dominam o jogo e encontram, né, fazem jogadas lindas do segundo e do terceiro gol do Palmeiras. Mais uma pontuação antes da gente olhar um mapinha, quando você se coloca nesse tipo de formação em que os jogadores são absolutamente lateralizados, e hoje não foi diferente, eu tenho certeza que o mapinha vai mostrar isso mais uma vez, porque o jogo é o senhor da razão, né, o jogo visto, né, você exige dos jogadores como Marlon e Andréas, que são absolutamente técnicos, um acerto, uma precisão de passe muito maior. Hoje funcionou. Mas quando você exige tamanha precisão, mesmo a jogadores muito técnicos, a tendência é que não funcione sempre. Hoje funcionou? Ótimo. 2 golaços, passes longos maravilhosos, jogo de transição, enfim, perfeito. Vai funcionar sempre? Não. Quanto mais você dificulta, quanto mais você exige precisão de cada um dos seus jogadores, menos você vai ter em resultados consistentes. Porque ainda que Andréas e Marlon Freitas sejam fenomenais, nenhum deles é o Kroos, nenhum deles é o Pirlo, certo? E mesmo que fossem, né, se você tem uma possibilidade de fazer um jogo que oferece maior conforto a um jogador que já é um craque, você tende a dominar todos os jogos. Quando você oferece desconforto, a tendência é que muitas vezes você perca em potencial em relação à técnica dos seus jogadores. Bom, vamos para o campinho para a gente conversar um pouquinho sobre a disposição tática. Bom,
Quando a gente fala rapidamente da formação, porque eu acho que tem um aspecto, e hoje como é um jogo, mais uma vez, né, um jogo de importância, de relevância, depois de um 4-0, um clássico, toda essa questão, um jogo que se queria ganhar e, portanto, né, muito provavelmente foi a campo com aquilo que tinha de melhor. Eu acho que tem uma tendência que começa a ser demonstrada nas intenções táticas do Abel Ferreira. A primeira delas, né, é a tentativa de emplacar mais uma vez um 4-3-3, né? Aqui é engraçado como o SofaScore briga comigo, né? Quando eu acho que é 4-2-3-1 ele coloca 4-3-3, quando eu acho que é 4-3-3 ele coloca 4-2-3-1. De todo modo, por que eu digo isso? O Sousa de fato é um ponta, ele não exerce uma função de meia idealmente. O Alan é um jogador que faz mais um meia do que um ponta, fato, tá? De todo modo, é possível pensar num 4-3-3 no sentido de que você tem dois jogadores ofensivos abertos pelo meio de campo, né? Ainda que o Alan seja mais meia e o Sousa seja mais ponta. De todo modo, não me parece de fato um 4-2-3-1, um 4-2, desculpa, um 4-4-2, um 4-2-3-1 é possível de pensar. Aí a gente tem que analisar cada momento do jogo, mas o fato é que me parece que Abel pensa cada vez mais, não em dupla de ataque, algo que ele demonstrou nesses 6 anos não ser muito fã, e sim num jogo apoiado pelas laterais com dois jogadores abertos, sejam eles pontas ou meias, seja um 4-2-3-1, seja um 4-3-3, com apenas um centroavante, talvez como Roque de titular e Lopes de reserva. Algo que até do ponto de vista do elenco faria sentido, uma vez que a gente não tem substituto para essa dupla, né? Se Flaco ou Roque se machucam, a gente não tem ninguém para substituir nenhum nem outro numa dupla de ataque. O segundo ponto a se observar é algo que eu comentei no Twitter quando foi contratado e fui escorraçado por isso, né? Mas Marlon Freitas de 5 é uma ideia muito claramente a ser usada durante o ano por Abel Ferreira. Gosto da ideia? Mais uma vez, não. Falei quando contrataram o Marlon Freitas, ele é um jogador de muito pouca marcação, muito pouco intenso na marcação. Seu melhor momento na carreira foi do lado de um 5 extremamente intenso, que era o Gregory. Então, não gosto da ideia. Ele vai oferecer muita qualidade na saída de bola, mas ao fazer a saída de bola com 3, mais uma vez, né, com volante e não com lateral, você aumenta ainda mais o buraco no meio de campo, uma vez que você atrasa um jogador do meio de campo, em vez de fazer com que ele povoe o meio de campo, né? Então, não gosto absolutamente da ideia de Marlon Freitas de 5. É possível em jogos que você precisa virar um placar, né, um jogo de volta, em jogo que você tem certeza que o seu time adversário vai ficar num jogo defensivo. Mas hoje, ainda que o São Paulo seja um time absolutamente irrelevante do ponto de vista técnico e tático, ainda assim, muito pela falta de combate de Marlon Freitas e Andréas Pereira e Maurício, o Palmeiras foi absolutamente dominado no primeiro tempo, e isso é muito fácil de ver aqui, né? Como o SofaScore demonstra isso muito bem aqui. A intensidade de jogo do São Paulo é muito grande. O Palmeiras tem uma roubada de bola, um gol. O São Paulo ataca desde o começo e após o gol do Palmeiras para fazer o segundo gol, e o primeiro gol, desculpa, o gol de empate, o Palmeiras vai fazer o segundo gol ainda em um momento de não domínio do jogo. E depois o jogo vai se equilibrar, e esse segundo momento de ataque do São Paulo de fato não vai ser tão relevante, porque no segundo tempo o Abel de fato consegue ajustar a marcação no jogo e dominar o São Paulo. No segundo tempo o Palmeiras praticamente não sofreu, ainda que o São Paulo tenha tido outras chances de bola aérea, mais uma vez, talvez a deficiência mais crônica, mais decisiva do Palmeiras desde 2024. Bom, vamos pro campinho. E aí, né, a gente nem precisa olhar o campinho, cada vez que a gente olha fica mais assustador, mas é aquilo que eu falei, fica muito claro como o time é lateralizado e com um meio de campo mal povoado. Como eu falo sempre, a gente tem que ver a posição dos jogadores além da posição média. Então, dois zagueiros bem colocados, o Kelvin como um lateral defensivo, né, um pouco mais defensivo, tem aquela arrancada que ele vai fazer o gol. Piquerez como um lateral mais misto. O Sousa, né, que vai ter muita função defensiva no primeiro tempo, isso se impõe a ele, uma vez que o Piquerez... É difícil falar do Piquerez, né, porque é um jogador que, cara, parece que não entrega mais nada, né, então
Quando você tem o Piquerez em campo, se exige do jogador aberto pela esquerda voltar para marcar, porque senão o time está perdido, né? E mais uma vez, o campinho, se alguém pôde... Eu vi alguém postou no Twitter, não me lembro quem, a posição média do Sousa no primeiro tempo, cara, é bizarro como é atrasada e lateralizada, né? E a gente percebe que sempre que o Piquerez joga, essa é a consequência principal. Quando o Jefté ou o Arthur jogam, você tem muito mais liberdade para aquele da esquerda de atacar, de ocupar o meio, de fazer jogadas ofensivas, que é a função de fato daquele jogador. O que, a meu ver, deixa claro que a titularidade do Piquerez tem que ser colocada em pauta. Aí a gente tem o Marlon, aqui como um 5, um primeiro organizador de jogo, fazendo muitas vezes a saída de 3. Andreas como um 8, mais clássico, né? Um pouco mais para a direita do que pela esquerda. Eu gosto muito desse jogador que faz um 8-8, né? Um jogador que joga mais por um lado do campo, sendo compensado por outro do outro lado, seja um terceiro, seja o 5 mais do outro lado do campo. O Maurício aqui como um 10, mas também muitas vezes chegando como um segundo atacante, mas um 10, mas um ponta de lança. E o Flaco Lopes um pouco mais à frente, claro, sua característica é sempre voltar, mas como um centroavante. De todo modo, a gente vê aqui, né, que tanto o Andreas quanto o Marlon Freitas ocupam um pouco, né, o círculo central. Por quê? Porque se faz necessário que eles façam muitas coberturas, exigindo que eles saiam da sua posição e construam, a partir do momento que você toma a bola, da lateral para o meio, e não partindo do meio, não podendo fazer um jogo de associação, e exigindo desses jogadores passes de média e longa distância, dificultando e aumentando o número de erros de passes no meio de campo. Alan como um ponta quase, olha o tanto de necessidade defensiva do Alan, né? Enfim. Quando a gente olha para o time do São Paulo, que ainda que tecnicamente seja um time fraquíssimo, né, e taticamente seja um time mapeado, né, porque o Crespo, por mais que faça muito bem aquilo que ele faz, ele não parece saber fazer muito mais do que isso, né, esse jogo, esse 4-4-2 ou esse 5-3-2 que ele faz, que ele não foge muito disso, né, a gente tem um sistema do meio de campo muito bem planejado, muito conciso, que domina o Palmeiras no primeiro tempo, né? E a gente olha, quando a gente para olhar o time do São Paulo, né, o mapa de calor do time do São Paulo, a gente vê como existe uma preocupação muito maior pelo povoamento, não só do círculo central, mas de todo o setor de meio de campo. E não só pelo Marcos Antônio, que é o organizador, né, o Marlon Freitas dos caras, mas por Danielzinho, Bobadilha e Luciano. Os 4 jogadores do meio de campo ocupam o meio de campo como um todo, se associando, mudando, variando, né? Então isso, claro, não foi bem executado a partir da segunda metade do primeiro tempo, não deu certo extremamente primeiro porque falta técnica, né? Falta também, além do posicionamento, o resto do time corresponder a esse jogo de meio de campo do São Paulo, porque convenhamos que Tapia, Luca, Enzo Dias e Mike não são jogadores que te oferecem algo, né? A partir do momento que você constrói algo no meio de campo, você precisa de alguém para finalizar. E esses jogadores não são exatamente grandes finalizadores, jogadores que te dão opção de passe na profundidade, enfim, né? Mas a gente consegue olhar para esse São Paulo fraco tecnicamente e de poucas ideias táticas, enxergar uma estrutura muito mais coerente de time, né? Um time, uma base muito mais bem estruturada. E eu falo isso porque, por mais que hoje o Palmeiras tenha ganhado do São Paulo, tenha feito 3-1, tenha tido oportunidade até para fazer mais, o Palmeiras não tem essa base, né? Essa concisão na formação básica do time. E quando você joga contra um time tão inferior tecnicamente de você, você pode, por meio da técnica individual, superar essa falta de concisão básica, né, do seu time por meio da técnica. Quando você joga contra um Flamengo, contra um Cruzeiro, vai ser cobrado um preço caríssimo pela falta de coerência tática desse time. Bom, gente, por hoje é isso. Eu vejo vocês no meio da semana. No outro fim de semana, acho que já começa o Brasileirão, né? Graças a Deus também, porque eu não aguento mais Paulistão. Eu peço desculpas por estar falando um pouquinho mais baixo, mas aqui já é muito tarde, né? Tem gente dormindo no andar de baixo, então... e amanhã eu não poderia fazer o vídeo, então hoje tinha que gravar. Mas
falo na altura maior que eu posso, né, hoje. Então peço desculpa sobre isso, mas eu sei que vocês também vão entender. De todo modo, eu desejo a vocês um ótimo fim de semana, né, um ótimo domingo, e vejo vocês na semana para fazer mais um pós-jogo do Palmeiras. Espero que com um pouquinho mais de estrutura tática, né, tá difícil enxergar alguma evolução tática nesse time, ainda que hoje a gente tenha tido um pouco mais de sucesso individual, nas associações individuais de Marlon, Andreas, que são jogadores diferentes e são capazes de sozinhos superar um time tão fraco quanto o São Paulo. Bom, um abraço para todos e eu vejo vocês em breve.